o posto de saúde, o hospital, os equipamentos de segurança pública, como, por exemplo, os carros de polícia, a escola pública, da qual milhares de crianças dependem para almejar um futuro melhor, e os salários de médicos, enfermeiros, policiais, professores e servidores públicos das mais diversas categorias, incluindo os aposentados e pensionistas, dependem do dinheiro que o Estado recebe em forma de impostos e taxas. O Rio de Janeiro possui como segunda principal fonte de receitas aquela proveniente do que denominamos royalties e participações especiais. Receita esta que fica atrás somente daquela oriunda do ICMS. Mas será que você, querido ouvinte, sabe o que são royalties e participações especiais? E mais, será que o Estado tem recebido realmente aquilo que lhe é devido? Qual o impacto na sua vida de um possível desvio nessas receitas? No programa de hoje, além de esclarecer essas questões, o deputado Luiz Paulo falará sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que será presidida por ele e que buscará abrir a caixa preta que envolve os cálculos e os repasses financeiros aos quais nosso Estado tem direito. Meu nome é Pedro Rogar e sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Gostaria que tivesse tudo muito bem, mas com a pandemia nos assolando, eu diria que nós estamos resistindo. Pois é, deputado, triste momento esse que estamos vivendo, mas realmente devemos resistir. Deputado, vamos então à nossa primeira pergunta desse 10º episódio do nosso podcast. O senhor poderia explicar aos nossos ouvintes o que são royalties e participações especiais? Ô Pedro, royalties deriva de uma obrigação que as concessionárias teriam com a União, Estado e municípios de dar uma parte de tudo que elas ganham quando extrai petróleo e gás do nosso subsolo. Então, os royalties são um percentual que incide sobre o total arrecadado pelas concessionárias de petróleo e gás. Esses royalties são distribuídos a parte maior para a União, depois para os estados produtores e depois para os municípios produtores. As participações especiais têm outra característica. Ela tem um percentual variável de, no máximo, 40%, que incide sobre o lucro das concessionárias na exploração de óleo e gás, principalmente nas áreas sob concessão. Então, por exemplo, se uma empresa fatura X em cima de todos os barris de petróleo que ela vendeu do pré-sal, por exemplo, do campo de Lula, ela pode abater Y, isto é, tudo que ela gastou, X menos Y é o lucro. E aí vai incidir esse percentual de até 40%. Em entrevista ao jornal O Dia, o senhor fala em abrir uma caixa preta. O que se espera encontrar? Qual o principal objetivo da CPI que será realizada na Assembleia em que o senhor será presidente? Ô Pedro, realmente, como se dá esta arrecadação e como se dá esse abatimento sobre a arrecadação é uma caixa preta, porque as concessionárias encaminham esses dados só e somente em caráter sigiloso, porque consideram de segredo industrial, encaminham para a Agência Nacional de Petróleo, que tem uma equipe muito pequena para analisar a correção desses dados
lançados. E os estados e municípios nunca têm acesso a esses dados. Não há nenhuma transparência, que é um preceito constitucional. E o que a história nos conta sobre essa caixa preta? Que muitas vezes essas concessionárias, principalmente a Petrobras, lançam um faturamento a menor. Por quê? Porque o faturamento depende do preço do barril do petróleo, da qualidade desse petróleo e da variação cambial do dólar. Então, basta classificar o petróleo de uma forma um pouco mais conservadora para ele ter um preço menor. Ora, se diminuiu o volume arrecadado, porque em tese ainda é um volume contábil, né? Você vai para o segundo componente, que é os abatimentos. As concessionárias podem abater tudo o que gastarem naquele poço que eles estão extraindo o petróleo. Então, você gasta em pessoal, você gasta em fluido de perfuração, você gasta em equipamento, você tem diversos gastos diferentes. Ora, então você pode gastar num campo e sorrateiramente lançar naquele que lhe convém. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Você, para chegar numa exploração de petróleo em alto mar, são quilômetros e quilômetros de distância, né? E são muitas plataformas. Você usa diariamente helicópteros fazendo essas viagens. Você pode lançar esses aluguéis de helicóptero no lugar devido ou lançar naquele que você quer para diminuir o abatimento. O mesmo, são quilômetros e quilômetros de tubos para trazer óleo e outros ingredientes para a terra. Você pode lançar lá no Espírito Santo e muitas vezes lançar na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, né? Então, isso sem fiscalização interessa a quem? Interessa às concessionárias, que vão administrar essa questão segundo o seu fluxo de caixa. Então, elas podem, inclusive, acumular abatimentos, não fazê-los, em um determinado mês que lhe interessa pelo fluxo de caixa, ela lança tudo de abatimento. E aí, estados e municípios ficam a ver navio, porque seus fluxos de caixa orçamentários não vão funcionar. Então, destampar essa caixa preta pode revelar, em linguagem popular, um volume muito grande de mutretas, como diz a linguagem popular. Mas o objetivo maior da CPI não é esse. É também corrigir rumos daqui para frente. Propor critérios que possam ser critérios transparentes e que seja bom para todos os lados. Nós queremos, que já tem legislação definida e aprovada aqui na Assembleia Legislativa, para a Secretaria de Fazenda fiscalizar essa caixa preta. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é possível. Então, nós queremos avançar mais ainda. E nós temos exemplos históricos de que nós fomos tungados nessa área. Quando a Petrobras vendia o preço do barril de petróleo para uma concessionária sua, do mesmo time econômico, né? No Canadá, por exemplo, por $40 o barril, por exemplo, e essa subsidiária do Canadá vendia para o mercado por 50. Para a Petrobras, ela vendeu por 50. Só que tem que no lançamento dela para a ANP, ela fazia 40. E, evidentemente, os royalties, as participações especiais eram menores do que devido. Isso foi objeto de multa na Petrobras, etc. Até que o presidente da República, infelizmente, deu razão à Petrobras, mas, mesmo assim, se alterou o critério. Melhorou-se um pouco, mas continua a caixa preta fechada. Então, a gente quer mexer também, né, na formatação de como se faz isso.
Deputado, a CPI buscará analisar os últimos 10 anos. Qual a estimativa do valor que o Estado e os municípios deixaram de arrecadar no primeiro bimestre de 2021? Ô Pedro, inicialmente, nós imaginávamos investigar os últimos 5 anos. Por quê? Porque o crime da sonegação, o crime tributário, ele prescreve em 5 anos. Ocorre que royalties e participações especiais não são tributos, fazem parte da arrecadação não tributária. E o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a arrecadação não tributária, quando sonegada, só prescreve em 1 década, 10 anos. Então, a gente pretende submeter essa questão ao plenário da CPI para que a gente investigue isso tudo 1 década atrás. Agora, esta CPI se origina por um cotejo muito simples, que eu fiz questão, inclusive, ô Pedro, de fazer umas contas aqui muito rápidas. Nós comparamos a arrecadação de royalties e participações especiais de janeiro e fevereiro de 2021 com janeiro e fevereiro de 2020. E, para surpresa nossa, a arrecadação de 21 foi menor que a de 2020 em 800 milhões de reais aproximadamente. Aí fomos verificar os fatores que podem levar a uma variação desse tamanho. O tamanho da arrecadação é função de uma tríade de elementos, que é o volume de produção, o preço do barril de petróleo e o valor do dólar. Aí verificamos lá em 2020, o produto do dólar versus o barril deu R$260 aproximadamente. O produto do preço do barril em reais vezes o dólar em 2021 deu 322. Então, a arrecadação deveria, e não cair, mas aumentar 23% se as produções fossem absolutamente iguais. Claro que teve variação produção ano a ano, até se produziu um pouquinho menos em 21 do que de 20. Então, a expectativa era da receita crescer e não ter esse tombo de praticamente 20%. Então, mostra claramente que isso derivou de quê? De lançamentos, de abatimentos nos cálculos das participações especiais. Então, a gente precisa ir fundo, porque não há fluxo de caixa que possa perder 800 milhões em 2 meses. Um esforço de arrecadação fez o ICMS crescer nesses 2 meses de 21, 300 milhões. Aí vem o royalties, cai 800, na contabilidade são as 2 maiores receitas, a gente perdeu 500 milhões, né? 800 menos 300. E é um absurdo. Ninguém suporta uma questão dessa. E não é só o Estado, não. Os próprios municípios petroleiros, né, isto é, produtores de petróleo, estão com pires na mão, em função dessa situação, em plena pandemia. E uma ausência de sensibilidade social, principalmente da Petrobras, entre tantas concessionárias, que essa é a maior, em subtrair recursos do Estado e dos municípios em plena pandemia. Porque se ia abater, se isso estava certo e não está, que abatesse em outro momento e não agora, quando está faltando dinheiro. O senhor acabou de falar no valor que foi deixado de arrecadar, deputado. Mas qual o real impacto dessa perda na vida prática de quem está nos ouvindo agora? Olha só, essa perda para o Estado é um horror. Por quê? Royalties e participações especiais financia
o sistema previdenciário do Estado, a folha de pagamento de inativos e pensionistas. 2. Royalty Participação Especial financia o FISED, o Fundo da Segurança Pública. Royalty e Participação Especiais financia, via FECAM, as políticas de meio ambiente, principalmente de saneamento básico, que nós somos tão carentes. Royalty Participação Especial, Pedro Rogar, irá financiar parte do auxílio emergencial que acabamos de aprovar na Assembleia Legislativa. Então, vai impactar as vidas das pessoas diretamente, porque royalty e participação especiais é a segunda maior receita do Estado. A previsão para 2021 é algo como 13 a 14 bilhões de reais em um ano, enquanto o ICMS é quase 3 vezes isso. Essas duas receitas é que sustentam um Estado que vai mal das pernas, que vive uma grande crise de arrecadação, que está no regime de recuperação fiscal. Cadê a sensibilidade social dessas concessionárias? O que importa é o lucro líquido para eles. O que importa é distribuir dividendos, né? Subindo de uma forma avassaladora o preço dos combustíveis, inclusive do gás, que não é commodity. O gás que nós utilizamos é produzido aqui. Não tinha que ter variação de dólar, nem variação de preço de barril para fazer o ajuste de preço. É uma expropriação indevida que a Petrobras comete porque ela é a dona do gás. Então, tudo isso está dentro do bojo dessa CPI e mexendo diretamente na vida das pessoas. Deputado, agora falando em petróleo, a Constituição Federal é extremamente injusta com o Rio de Janeiro quando define que, ao contrário dos demais produtos, o petróleo tem seu ICMS pago no estado de destino. Não seria a hora das forças políticas do estado, principalmente a bancada federal, organizar um grande movimento para corrigir essa distorção? Pedro, essa de fato é uma questão central. Nós temos sofrido muito com um erro, no meu entendimento, que cometeram os constituintes ao construírem a Carta de 88. Porque todo produto é tributado na origem e somente petróleo e energia é tributado no destino. Se cobrássemos ICMS na produção do óleo e gás, isto é, aqui na origem, nós teríamos uma arrecadação muito similar à arrecadação do royalty participação especial enquanto receita não tributária. Algo, em 2021, como quase 14 bilhões de reais. Mas mexer na Constituição, nessa altura do campeonato, é muito difícil. E por quê? Porque existe uma lei aprovada no governo Lula-Dilma, né, que mudou toda a regra de distribuição de royalties e participações especiais, né, dividindo isso com o Brasil inteiro. E esses artigos dessa lei da redistribuição teve uma liminar de suspensão dada pela ministra Carmen Lúcia. E isso já foi colocado em pauta para julgamento diversas vezes. E se esse julgamento ocorrer e nós perdermos essa questão, o Estado perderá 40% da arrecadação de royalties participação e os municípios perderão 80%. Uma catástrofe. Essa decisão foi suspensa, o julgamento,
está buscando uma negociação, um ponto médio entre os estados e o Supremo. Mas qualquer que seja a negociação, o Estado vai perder, porque não tem negociação aí para o Estado ganhar. Essa é uma saída de perde-perde. Nesse caso específico, a negociação seria para perder menos. Então, o esforço concentrado que eu verifico, que deveria ter o Congresso Nacional, é fazer uma reforma tributária profundamente democrática, ouvindo municípios, estados e a própria União, para redistribuir melhor essa arrecadação, onde a parte do leão fica sempre com a União. Tanto é que de tudo que o Estado do Rio de Janeiro arrecada e passa para a União, só retorna algo como 20% desse valor total, que é absolutamente irrisório. Então, a reforma tributária, né, colocando todos os produtos, sem exceção, para serem tributados no destino, com ampla discussão, me parece, no tempo, ser uma solução positiva. Porque o Estado do Rio de Janeiro, ele é, em relação aos outros estados, importador, ele é consumidor e produz pouco. Então, esse tipo de reforma tributária faria uma compensação para o Estado do Rio de Janeiro. Mas, volto a dizer, tem que ser uma reforma tributária democrática, discutida e tributar todos os produtos, sem nenhuma exceção, no destino. Deputado, agora voltando à CPI, que o senhor irá presidir na Assembleia Legislativa, já existe um cronograma? Por onde a comissão pretende começar e qual o prazo para a conclusão dos trabalhos? A CPI foi aprovada por amplíssima maioria na semana passada. Então, agora, os partidos estão indicando os seus representantes, a presidência irá publicar, possivelmente essa semana, a composição da CPI, né, de todos os seus 7 membros e seus suplentes, e aí nós faremos a instalação e elegeremos o presidente e o relator. O presidente, possivelmente, serei eu, e o relator, possivelmente, será o deputado Márcio Pacheco. Instalada a CPI, nós começaremos a trabalhar de imediato. Então, estou dizendo que nós estamos pretendendo instalar essa CPI ainda essa semana, no máximo na semana que vem. O prazo de duração de uma CPI é de 90 dias, e é possível prorrogá-lo por mais 60. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar ao colegiado da CPI um plano de trabalho. Nós não vamos trabalhar no escuro. Um plano de trabalho, exatamente definindo o que por onde a gente começa, por onde a gente quer terminar, dentro do foco de você averiguar perdas, como se ressarcir dessas perdas, mas também de propor medidas para que essas perdas não voltem a ocorrer. É claro que são muitos atores para serem ouvidos. Por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, que é o órgão fiscalizador. A Secretaria de Fazenda, a Inspetoria, né, que é responsável pela arrecadação de receitas não tributárias, né, que é o royalties, a participação especial. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Porque esse é uma ótica também do desenvolvimento econômico. As concessionárias, entre elas a própria Petrobras. O Ministério Público, o GAESP, né, que é a instituição do Ministério Público que fiscaliza as receitas. O próprio Tribunal de Contas do Estado.
né? O Instituto Brasileiro de Petróleo, que é um defensor da Petrobras, a Firjan, né? Alguns profissionais que trabalham nessa área e são especialistas em petróleo e gás, gente de credibilidade. Então, tem um elenco de pessoas muito grandes para serem ouvidas. Mas uma CPI não é só ouvir as pessoas, colher depoimentos. Tem muitos documentos que nós podemos pedir enquanto CPI. Entre eles, planilhas, quer seja a Agência Nacional de Petróleo, quer seja as próprias concessionárias. Então, tem uma margem de trabalho muito grande pela frente. Nós já temos bastante experiência em presidir ou participar de CPI. Fizemos, há 2 anos atrás, a CPI da crise fiscal, que foi muito importante, né? E conhecemos muito bem todos esses atores que nós acabamos aqui de listar. Então, nós podemos fazer um trabalho importante para melhorar a arrecadação do nosso Estado do Rio de Janeiro e para que o Estado do Rio de Janeiro não seja lesado, como está sendo, em prejuízo às políticas públicas do nosso Estado. Deputado Luiz Paulo, está chegando ao fim esse nosso 10º episódio do podcast RJ em Debate. Hoje, os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de entender de forma clara o que são royalties e participações especiais, segunda maior receita do Estado, atrás apenas do ICMS. Falamos também sobre um assunto importantíssimo, que é a forma com que a vida das pessoas é impactada através da perda na arrecadação, bem como sobre a CPI que o senhor irá presidir e que tem como foco analisar tais perdas no Estado e municípios nos últimos 10 anos. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desse bate-papo e ficaremos agora com o nosso já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora. A bola dentro desta semana vai para a pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, que mostrou a eficácia da vacina Coronavac contra as principais variantes da Covid-19. Segundo a pesquisa, o imunizante ofereceu proteção contra as 3 principais variantes pesquisadas do vírus SARS-CoV-2. E, com isso, evidencia-se que a Coronavac protege quem for vacinado de uma reinfecção do vírus Covid-19, o que é uma pesquisa muito importante e que entusiasma a todos nós a sermos vacinados. A bola fora desta semana vai para a tentativa de criminalização da Lava Jato. É verdade que a operação cometeu equívocos, erros e alguns graves, e por eles, seus responsáveis devem responder perante a justiça. No entanto, não dá para simplesmente deixar de lado a existência de tantas provas de corrupção, tantas contas no exterior e tanto dinheiro devolvido por diversos réus confessos. Possíveis erros da operação não anulam os crimes cometidos e não transformam corruptos em inocentes. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.